Nós estamos de volta com o TV Mar News. Falamos agora há pouco, no bloco passado, sobre tecnologia. A gente vai continuar falando também sobre tecnologia. É que na semana que vem a reforma trabalhista completa um ano e nós temos aqui no Brasil já a possibilidade, aí, uma agência, na realidade, que trabalha com tecnologia, está lançando um robô que automatiza a burocracia do processo trabalhista, incluindo os cálculos, que é a pior parte. A gente vai conversar agora com o Itamar Ciochetti, ele que é gerente aí dessa empresa Ticaltec, é isso mesmo? Muito bom dia, Itamar. Prazer falar com vocês um pouquinho hoje sobre tecnologia. Pois é, é verdade. A reforma trabalhista, ela já está para completar um ano, não é isso? E por que é tão importante discutir essa tecnologia relacionada aos processos trabalhistas? É importante discutir tecnologia relacionada aos processos trabalhistas e, na realidade, em todo tipo de processo. A tecnologia está entrando no mundo jurídico de forma muito rápida e todo mundo precisa se acostumar com essas novas metodologias, com essa nova forma de trabalhar. No processo trabalhista, especificamente, existe uma dificuldade a mais que foi criada pela reforma para os advogados. Antes da reforma, não havia, pelo menos, a necessidade tão forte como existe hoje depois da reforma, de o advogado apresentar cálculos precisos do que é que ele está pleiteando contra a empresa. Antigamente, a Justiça do Trabalho deixava passar muita petição, que era uma petição sem liquidez no pedido, onde os pedidos não estavam definidos precisamente em termos de valores, e agora, com a reforma, isto passou a ser uma obrigação para os advogados. Estes cálculos são cálculos que dão trabalho, são cálculos que às vezes têm que ser calculados dia a dia, por exemplo, cálculos de horas extras, cálculos de dias trabalhados em feriados, cálculos de dias trabalhados em domingos, né? E isto dá um grande trabalho se tiver que ser feito na mão. Isto foi um dos motivos pelos quais o número de demandas trabalhistas caiu muito, mas muito mesmo, após a reforma. E nós produzimos, então, um robô que, a partir de uma entrevista com o funcionário, através de uma entrevista com o empregado, com o trabalhador, o advogado pode montar a sua petição inicial para dar entrada na Justiça do Trabalho, e esta petição já vem acompanhada do cálculo correspondente ao valor das verbas que vão ser pedidas por aquele empregado, por aquele cliente do advogado, isso em questão de 1 minuto depois de terminadas as perguntas e colocados os dados que o funcionário trouxer para o advogado. Olha só que interessante, né? O nome do robô é Eli, não é isso? Eli Trabalhista. É o Eli. Se você explicasse melhor como é que funciona o Eli. O Eli é um robô, não é um robô daqueles robôs físicos, né? Ele é um robô virtual, ele é uma programação de computador, é um software que reside na nuvem, né? Mas ele automatiza tarefas, que é o que os robôs fazem de melhor. Ele automatiza tarefas, neste caso ele automatiza tarefas para os advogados. O Eli Trabalhista é um dos Elis, nós já temos outros e vamos produzir uma série de tarefas para advogados que serão automatizadas para facilitar a vida desses profissionais e também de seus clientes, porque a automatização de tarefas do advogado deixa mais tempo para o advogado atender ao cliente. Pois é, realmente é uma tecnologia que ajuda bastante, né? Inclusive porque a parte do cálculo é a mais complicada, né? A que mais dá trabalho, de fato, para o advogado. É verdade, o cálculo dá trabalho e custa. Ou o advogado faz o cálculo perdendo bastante tempo, não é? Ou então, o que é muito comum, ele terceiriza isso para um calculista, uma pessoa que é especializada em fazer esses cálculos, mas isso tem custo.
E esse custo, no fim das contas, acaba onerando o próprio cliente ou diminuindo a possibilidade de retorno financeiro do próprio advogado. Com utilização de preço muitíssimo menor. A gente está... Nós estamos usando tempo. Pois é. Itamar, essa tecnologia já está disponível. Eu queria que você pudesse explicar como que os advogados podem ter, as pessoas, de certa forma, podem ter acesso a essa nova tecnologia. Já está em beta, ou seja, está quase para ser lançado comercialmente, mas já pode ser testado na internet, né? Inclusive os advogados que quiserem testar, nós estamos recolhendo sugestões, críticas e maneiras do que eles gostariam, de como eles gostariam de utilizar o ELI. Porque o direito do trabalho é tão grande e tão complexo que não daria para a gente abarcar todas as possibilidades numa única petição. Então, os advogados precisam contribuir para as melhorias e aperfeiçoamentos do ELI. É tudo online, entra na nossos... Se vocês quiserem, se o advogado quiser, ele pode conhecer toda a nossa empresa e dentro do site da nossa empresa ele vai entrar... Pois é, gente, a gente está com um probleminha agora aqui para conectar com o Itamar, mas já deu para a gente perceber nessa entrevista, né, uma ferramenta muito importante para quem, então, precisa desses dados. Aí fica a dica para você que tiver, de repente, interesse. Agora, olha só, continua falando de cálculo. Esse final de semana, agora, nesse domingo, vai ter novamente a prova do Enem e é sobre exatas. A gente vai ver agora uma matéria que dá algumas dicas de como que você, candidato, pode fazer essa prova tranquilamente. Uma das mais belas e importantes ciências é a física. A física também entrelaçada, claro, com a matemática, que é filosofia, que é lógica. E será que é um bicho-papão para você? Para muita gente ainda é um bicho-papão. Mas olha bem o que é que um professor fez além da sala de aula, usando as redes sociais para o mundo inteiro, consegue chegar a milhares e milhares de alunos, estudantes e apaixonados pela física. Estou aqui ao lado dele, professor Isvi Urquiza Galvão, ou Isvi Urquiza, que está aqui conosco para nos falar do Física Total, um canal aí no YouTube, fazendo sucesso no Brasil e no mundo inteiro, e também para quebrar o galho presencialmente aqui conosco para preparar os meninos para o Enem. Isso, Fernando, um prazer falar para a sua audiência. A gente está aqui porque é a última semana de preparação antes da grande prova de Ciência da Natureza do Enem. E Ciência da Natureza que é dividida em Física, Química e Biologia e que agora, dia 11, vai ser aplicada para cerca de 5,5 milhões de estudantes. Depois de pelo menos 30 anos numa sala de aula, que continua também, mas essa ideia de colocar a Física Total na internet, qual tem sido a repercussão real e o resultado? Fernando, a gente tem ficado muito feliz porque a cada ano o número de estudantes que se serve do Física Total nas redes sociais aumenta. Hoje já são cerca de 700 mil pessoas que acompanham regularmente e mais de 12 milhões de aulas assistidas para a gente tirar um pouco desse mito de que a física é inalcançável, né? Tirar um pouco desse medo que os estudantes têm do aprendizado de matérias exatas. A ferramenta da internet sendo esse grande espaço amplíssimo pelo mundo inteiro para desmistificar esse bicho-papão da física. Como é que é isso? Ainda tem muita gente que mesmo achando belíssima a matéria, a disciplina, ainda tem medo? Infelizmente, Fernando, muitos estudantes tiveram um contato que, na minha visão, é errado com a matéria, né? Tiveram aquele contato sem brilho, sem paixão, sem aplicações na vida real. Na internet, pelos recursos que a gente dispõe e pela capilaridade que a rede proporciona, a gente consegue chegar em todos os lugares, e quando eu digo todos, eu falo de todos de verdade. A gente tem desde alunos dos principais bairros das melhores cidades, até alunos que estão em tribos indígenas da Amazônia. Então essa capilaridade permite que a gente possa tirar de dentro de qualquer ambiente a aula para qualquer ambiente. E eu acho que isso é revolucionário e eu tenho me servido das redes para isso. Como é desmistificar essa ideia de muito difícil, inatingível da física,
com a didática simples, objetiva. Como é fazer isso? Para mim é apaixonante, né? Cada vez que um aluno chega para mim e diz: professor, em 5 minutos eu aprendi mais do que em uma aula inteira. Ou então quando ele diz: poxa, professor, pela primeira vez eu consigo entender que esse assunto é legal. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de feedback, eu percebo que o esforço que a gente tem feito nas redes está funcionando. Como é que é ensinar através das redes sociais, de um canal tão penetrante, e o resultado de tudo isso? No início foi um desafio, Fernando. Foi um desafio porque uma coisa é você estar numa sala de aula com 40, 50 alunos, olho no olho, e percebendo as reações ali in loco. E outra coisa é você falar para uma câmera e tentar imaginar do outro lado que tipo de estudante a gente está encontrando. Então a gente precisa ter uma técnica o mais abrangente possível para trazer desde o aluno que tem mais dificuldade até o aluno que já tem mais experiência para a atenção que ele precisa para acompanhar a aula. Mas como todo bom desafio, né, é um desafio que vale a pena a gente se dedicar, e o resultado que a gente tem obtido é cada vez mais estudantes entusiasmados com a física e cada vez mais alunos chegando à universidade sabendo mais dessa matéria. Os estudantes que quiserem acompanhem no Física Total todos os dias, teremos novos vídeos para você que está se preparando, teremos uma live na quarta-feira e comentaremos a prova no domingo. Agora, uma palavra de otimismo, de força para essa moçada ir com o pé direito e, acima de tudo, tranquila, com a consciência de que física não é nenhum bicho-papão. Fernando, para quem já conhece, sabe o que significa isso que eu carrego no peito e é o lema da minha vida. Eu aprendi desde cedo com meu pai que se você se cerca das pessoas que potencializam as suas habilidades e tem firmeza de caráter, no caso hoje, resiliência, foco, determinação, para buscar aquilo que verdadeiramente você quer, todos os objetivos são conquistáveis. LQVP. Lembre que você pode. Boa prova, fera. Beleza, olha que mensagem bonita. Eu vou dizer, como sempre disse para mim e para os meus filhos, digo para você, difícil é quando a gente não sabe. Boa sorte, vamos estudar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, olha, a gente continua falando sobre educação também, certo? E tecnologia. É que o SESMAC vai estar realizando o primeiro Sumo Bots. Mas o que é isso? Pois é a luta de sumô com robôs. A gente vai entender agora ao vivo com Viderlan Araújo. Beleza, Mauro Vedequim, olha, nós estamos no SESMAC e estamos para poder trazer notícias ao vivo na TV Mar com o intuito de levar a edição tecnológica, né? Olha, eu vou dizer, a nossa Porlane Santos que hoje está aí, né? O Flávio já está aqui corrigindo, ele fica doente quando a gente realmente erra o nome do apresentador, mas é isso mesmo, o programa ao vivo tem isso mesmo. Um beijo para você, viu, Porlane? Minha querida Porlane Santos, que está aí no comando do TV Mar News. Nós estamos em um dos prédios do SESMAC, já que hoje acontece o primeiro torneio de robô sumô, né? Que é chamado aí, denominado o evento como Sumo Boots. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o professor Mozart Melo, que é coordenador do núcleo de robótica do SESMAC. Explica pra gente, uma iniciativa muito legal, né? Levando os universitários, os alunos para essa linha de envolvimento e trabalhando questões tecnológicas. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o intuito é esse mesmo, como você colocou. A gente está apresentando para a sociedade que Alagoas, Maceió, a instituição como o SESMAC, ela faz tecnologia, a gente utiliza tecnologia. O robô, apesar de parecer que é um brinquedo, mas não tem nada de brinquedo, tem muito de tecnologia, muito de aprendizado, entendeu? Então, os nossos alunos universitários, aqui esse evento que a gente está realizando é um evento aberto, não somente para os universitários do SESMAC, mas a outros universitários, outros alunos de ensino médio, fundamental, que vão estar realizando e utilizando os testes dos robôs que a gente está fazendo aqui com toda a tecnologia que é trabalhada e desenvolvida aqui no nosso estado. Professor, quantos alunos envolvidos neste que é o primeiro evento que o SESMAC está realizando? Olha, hoje nós temos mais de 40 equipes inscritas e cada equipe em torno de 5 alunos. Então a gente vai ter aqui o evento girando em torno de 150 a 200 alunos participando do evento. 500 gramas, né? O confronto é até 3 quilos, é isso? Esse torneio a gente vai estar trabalhando com 3 modalidades. Nós temos o seguidor de linha, robô seguidor de linha, que é o vencedor pelo menor tempo.
nós temos 2 tipos de robôs sumôs, o de 500 gramas e o de 3 quilos. Agora, professor, explicando essa situação, quanto tempo leva, em média, para que um aluno que nunca teve essa experiência, só tenha a noção realmente e querer fazer, a simpatia de querer entrar numa área como essa, possa desenvolver um robô, dependendo, claro, das individualidades, respeitando, claro, a característica de cada aluno? Olha, por ser uma instituição de ensino, a nossa preocupação não é apenas somente fazer o robô, é fazer com que o aluno entenda da tecnologia a ser adotada, a ser criada, envolve programação. No nosso núcleo mesmo de robótica, a gente desenvolve não apenas robôs, a gente desenvolve projetos, produtos, desenvolvemos já submarino, que já apresentamos lá também, tá? E também a gente dá a oportunidade de fazer cursos. Então, amanhã, também aberto ao público, a gente vai estar realizando mini curso de como desenvolver um robô sumô. Isso leva, em média, de 1 mês, 2 meses, depende muito do envolvimento do aluno, mas envolver aluno desenvolvendo sumô é bem mais fácil. Mozart de Mello, professor, fala um pouquinho desses horários, até que horas, por exemplo, o público pode acompanhar essa série de confrontos e de apresentações? Bem, o evento ele vai se dar das 10 horas da manhã até aproximadamente 9 da noite. Então a gente vai ter um intervalo para o almoço, enfim, mas é esse momento. O evento é gratuito, é franco, então cada um pode entrar, não precisa pagar nada, pode vir conhecer um pouquinho da tecnologia que o SESMAC desenvolve e outras instituições também. Teremos instituições locais, de Salvador, de Aracaju, enfim, vamos estar elevando o nível da robótica aqui no nosso estado. É uma grande oportunidade também de troca de conhecimento entre esses alunos, não é isso? Com certeza, a ideia é essa, para que eles possam estar trocando ideias, tecnologias e o intuito maior é o aprendizado. Muito obrigado. Professor Mozart de Mello, ele que é coordenador do Núcleo de Robótica do Centro Universitário SESMAC. Muito legal, bacana, né? Robô entrando numa condição mesmo de vida, né? O cara tá vendo aqui o robô se movimentando, Paulano, você observou aí, e todos com sensores, né? Muito legal essa ideia, iniciativa, participação dos alunos universitários. Aqui também tem alguns modelos aqui para que a galera possa prestigiar. O pessoal que é fã realmente desse trabalho, muito legal. Durante todo o dia o SESMAC promovendo esse primeiro torneio de robô sumô. Será aqui no prédio do edifício Dr. Eduardo Antunes, que fica próximo aqui a Cônego Machado, no prédio de engenharia do SESMAC. Ou seja, para quem está passando, quem está assistindo, é uma grande oportunidade também de prestigiar esse evento. Imagens de Flávio Santos, eu volto com você nos estúdios, Porlane. Muito obrigada, Viderlan. Olha só, gente, a gente está agora com o bloco todo falando sobre educação, falamos sobre o Enem, que vai acontecer no final de semana agora, né? Essa parte de exatas. Esse evento aí de robôs que vão lutar sumô, e a gente volta a falar do Enem novamente, agora com a participação dele, Luiz André. Estava se recuperando, não pôde vir ontem, não foi? Verdade. Bom dia, tudo bem? Bom dia, um pouco gripado ainda, mas já posso. Pois é. Eu queria que a gente falasse, então, foi surpresa o tema da redação? Ô, Paulane, bom dia para todos os telespectadores. Bom, se esperava muito a continuidade de temáticas que envolvessem questões sociais. Questões que envolvessem, por exemplo, hipossuficientes, é o caso da tendência do vestibular do Enem desde 2014, quando trouxe a questão da publicidade infantil, quando trouxe a intolerância, a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, principalmente de matriz africana, o racismo e, no ano passado, a questão dos deficientes, dos surdos, né? Então, se aguardava isso, falava muito da possibilidade, por exemplo, de uma temática que envolvesse a questão indígena. Eu não apostava muito em educação do indígena, mas na questão do reconhecimento e ampliação de direitos, ou temáticas que envolvessem a variação linguística. Diga-se de passagem, até caiu, né, numa questão muito polêmica sobre a linguagem pajubá, que rendeu inclusive comentários pesados aí na internet, e sobre fake news. Né? O tema ele envolve a questão da manipulação de dados do usuário pela internet. Pode dar problema, a gente tem pensado isso, até porque os motivadores não trazem, os textos motivadores não falaram nada sobre fake news.
pode ter problema se o aluno direcionou essa redação para a questão dos fake news. Porque quando se fala em manipulação de dados... Muita gente pensou nisso, viu, Luiz André? Bom, eu até vou adiantar para você que muitos dos nossos amigos aqui fora, e alguns professores, eles de cara já adiantaram a questão da fake news. Bom, a nossa experiência, a precaução em relação a determinada situação me permitiu aguardar um pouco até esperar a questão dos próprios motivadores para que eu pudesse tomar alguma situação, pudesse dar alguma opinião. Porque eu aguardava os motivadores para ver se os motivadores tivessem direcionado para fake news. Não foi o caso, tá? Vai dar problema, eu acredito que de fato quem trouxe para isso aí vai tangenciar e vai diminuir a nota em relação a essa questão, tá? O tema me parece bastante atual, não tenha dúvida, tá bom? A minha preocupação é o seguinte, se você pegar os nossos alunos, falo de isoladas, falo de colégios particulares, ou até de públicos, mas aqueles principalmente dos centros maiores, acho que não tem problema, o aluno vive muito essa realidade, né? É claro que se você for fazer hoje uma estatística, uma conjuntura dentro do universo das pessoas que acessam a internet, Paulane, é óbvio que as pessoas que mais acessam são pessoas mais jovens, não tenha dúvida, tá? O grande drama e aí eu penso que as pessoas tenham esse alcance. O grande drama é se você pegar, por exemplo, hoje, uma parcela das pessoas que fazem Enem e levar a uma situação como essa, por exemplo, para quem não tem internet ou para quem acessa muito pouco, né? Será que as pessoas conhecem, por exemplo, os grandes escândalos que estão por trás de eleições recentes? Você teve uma situação muito complicada, que é a eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Com uma real participação da Cambridge Analytica, de uma empresa sediada na Califórnia, não é isso? E de que, manipulando dados, acabou dando, de certa forma, aí, uma certa primazia no resultado. Então, meu medo é esse daí, entendeu? Que é algo bastante presente nas nossas vidas, na vida da Porlane, na vida dos nossos telespectadores, na vida do Luiz André, não tenha dúvida, tá bom? Aquela geladeira que aparece inesperadamente no site que você entra, né? Ela não aparece ali do nada, ela aparece porque ela já está direcionada para os teus interesses, para o teu gosto, tá? Nós sabemos disso. Porém, para um grande público, é bom lembrar que o Enem não é uma prova para os estudantes de Maceió, é uma prova para os estudantes do Brasil inteiro. Acho que vai dar uma pequena complicação. Pois é, então, quem apostou nessa questão, de repente até a fake news poderia ser um desenvolvimento secundário do texto? Exatamente, penso nessa questão, você foi brilhante agora. Trazer a ideia de fake news como um processo de consequências, tudo bem, por quê? Porque é a manipulação da informação, no caso falsa, que faz com que, numa população como a nossa, de eleitores do Brasil, onde quase 50% da população ela não é uma população que não tem um ensino fundamental, aí, de fato, me parece ser essa a lógica. Eu colocaria como um processo de desenvolvimento secundário para uma tese. Toda a discussão aí se dá em cima de um fator, e isso aí é algo que precisaria ser tratado na redação. Qual é? Quando se fala em manipulação de dados, quando se fala em comportamento de usuário na internet, manipulando seus dados, se fala em direito à privacidade, é bom deixar claro, né? E direito à privacidade, à vida íntima, à intimidade, é um direito constitucional, um direito do ser humano primeiro, né? Independente do Estado, tá bom? É um direito garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, que é o artigo mais importante, que é o dos direitos e garantias fundamentais. A manipulação, portanto, passa exatamente por uma situação de perigo que passa hoje o indivíduo, o cidadão, em razão de ter os seus dados manipulados. Essa aqui é a grande realidade, tá? Você poderia trazer, então, aspectos constitucionais, que falasse na questão do direito à privacidade, que falasse na questão da construção de uma sociedade solidária, justa, né, que é o que diz o artigo 3º da Constituição Federal, trazer teóricos importantíssimos da área especificamente de comunicação, inclusive, né, que é muito estudado em comunicação, como Manuel Castells, como o Pierre Levy, mas trabalhar principalmente a conjuntura de desrespeito significa falar no direito à privacidade, que é, sem dúvida nenhuma, um dos direitos que são mais vilipendiados, mais maltratados, infelizmente, no nosso mundo, já que a gente tem perdido completamente essa privacidade. Eu até vou além, eu acho até que, apesar da manipulação, muitas das vezes nós, para estarmos em rede, nós fazemos questão de perder essa privacidade, né? O Instagram Stories que o diga.
Pois é, então, olha, muito obrigada pela sua participação aqui. Ficou a dica, então, para você que de repente fez, já sabe o que esperar mais ou menos aí da sua nota da redação, não é isso? Perfeito, né? Obviamente que a gente aqui, com o espaço que tem todas as terças-feiras hoje, né? Um dia atípico em razão da situação aqui da gripe, a gente discute bastante isso aí e a gente trabalhou, inclusive, isso aqui durante o nosso ano. Muito bom para a gente, então não tem grandes dramas, para os telespectadores não tem grandes dramas. Eu espero, claro, que as pessoas como um todo tenham feito uma boa prova. Pois é, muito obrigada. Recupere-se logo. Espero. Gente, agora correndo, vem Alexandre Lino, porque tem muito torcedor do CRB feliz. E você, como é que tá? Muito feliz. Aos 45, 46 do segundo tempo aqui, substituindo Luiz André, que manda muito bem. Com certeza. Segurança que ele passa, a molecada, por isso confia nele aí. Mas vamos lá, não é só a molecada que confia no Luiz André, não. A torcida azulina confia no Azulão, o Azulão não decepciona e tá aí. Foi pro Castelão, um ano depois, calou o Castelão de novo. E o Fortaleza, que já fazia festa do título, vai ter que adiar a comemoração por mais uma rodada. Eu acho muito difícil que o Fortaleza perca esse título. Muito difícil mesmo. Mas, frente ao Azulão, o Leão não será campeão. E isso a gente viu, tem aqui Marcelo Cabo comemorando o empate, gostinho de vitória. Castelão lotado, festa muito bonita do Leão da PC. Mas o CSA já se acostumou a botar água no chope do Leão. Golzinho feio do Hugo Cabral. O Hugo Cabral que tinha perdido, teve um lance horrível. Mas está aí, pode fazer a festa. Azulão praticamente agora. Rodada foi boa, o Vila Nova tropeçou feio, facilitou a vida do CSA, que só dependia dele e continua só dependendo dele. Somou um pontinho fora de casa, um pontinho importante, e hoje uma vitória garante, assegura o CSA na Série A, ou seja, promessa de casa cheia no próximo jogo do CSA aqui no Trapichão. O CSA vai ter 2 jogos em casa e encerra a Série B jogando fora de casa, provavelmente, ao que tudo indica, já garantido na Série A. Só uma hecatombe nuclear para que o CSA não vá para a primeira divisão. E, olhando para o outro lado da bandeira de Alagoas, se a gente fala do azul, a gente também tem que falar do vermelho. E quem está muito feliz, quem não esconde a felicidade é o torcedor regatiano. Hoje, várias camisas na rua. Eu vindo aqui para a TV Mar, vi até mesmo aqui no prédio do Day Square, onde funciona a TV Mar, gente com a camisa do Clube de Regatas Brasil. Torcedor orgulhoso. Isso é uma característica, são as diferenças entre os dois times. O torcedor do CRB, ele é muito orgulhoso, ele enche o peito quando o CRB vence. É o time que vai na boa. E ontem o CRB venceu e convenceu. Jogou muito bem, enfrentando o Juventude. Juventude que um dia já foi campeão da Copa do Brasil, frente ao Botafogo, um dos grandes do futebol nacional. Sempre é bom a gente lembrar, Botafogo não tem Copa do Brasil, mas o Juventude tem, e o CRB venceu o Juventude. Portanto, fecha a alegria topada da torcida regatena, que ontem foi em bom número. Ingresso baratinho, R$10, mas a torcida abraçou o time e foi lá empurrar para essa vitória 2 seguidas na Série B. Quase certo para o CRB continuar na Série B. São 25 anos nesse amor pela Série B. E aí a gente tem aqui 2-0, CRB vence confronto direto, empurrou o Juventude para o Z4. O grande problema, a noite só não foi perfeita para a torcida regatiana, porque o Paysandu venceu o Oeste depois de um jogo de muitos empates. Estava 2-2, estava 3-3 e olha aí, a gente tem a tabela do Brasileirão da Série B. O jogo terminou 4-3 para o Paysandu. Quero mostrar primeiro aqui embaixo, rapidinho, a situação do CRB. O CRB se afastou da zona, está a 4 pontos da zona, ou seja, mais do que uma rodada, faltando 3. Ou seja, uma vitória nesses 3 jogos, CRB está garantido
na Série B. Ele depende hoje, sensivelmente, dos resultados do Paysandu. Caso o Paysandu perca, CRB já está tranquilo. Vai secar muito o Paysandu, vai continuar secando o time azul e branco. Prepara o Engraçado isso. Aí. Torcedor regatiano vai continuar secando um time azul e branco. Porque uma derrota do Paysandu, que hoje é só quem dá dor de cabeça mesmo ao CRB, é o Paysandu. E lá em cima, para a gente finalizar aqui rapidinho, o CSA está numa situação muito mais tranquila, preocupado apenas com o Londrina, porque o Londrina está dando um sprint de chegada e está a 4 pontos, uma rodada e 1 ponto. Mesma situação, parecida com a do CRB. É isso aí. Então, festa para a torcida regatiana, festa para a torcida azulina, fecha para todo mundo. É isso aí. Um beijo bem grande. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, aqui, Paulane. Foi muito bem hoje, mandou bem. Obrigada, você também. Pois é, gente, olha, 9h30 já você vai ficar agora na companhia de Mara Almeida no programa Bem Assim. A gente se encontra amanhã, novamente, às 8h30 aqui no TV Mar News. Um beijo bem grande para você. Cola com a gente que é sucesso. Vamos lá? Sobe a letrinha.